Vamos ver, na linha do tempo, os 10 minutos que Alexandre Nardoni disse que levou entre ir e voltar do carro na garagem até o quarto da Isabela, no apartamento do 6º andar, para levar sua filha. Será que esse tempo tem fundamento? Vamos ver. Lemos nesta reportagem da Globo. Pela versão de Alexandre Nardoni, em 10 minutos, ele subiu com a menina ao apartamento, colocou-a na cama, preparou o dormitório dos filhos menores, trancou a porta e desceu à garagem de novo. Também Ana Jatobá, em seu depoimento, faz estimativas parecidas. Não sabe ao certo quanto tempo Alexandre demorou, acreditando que entre o mesmo subir e descer 10 a 12 minutos. Ajustando o segmento que representa os 10 minutos da estimativa de Alexandre Nardoni, na escala cronométrica, vemos na guia de alinhamento que vai dar as 23 horas, 43 minutos e alguns segundos. E no gráfico que representa a sua versão, a guia de alinhamento deste tempo vai dar justamente quando ele entrou no carro e ficou esperando com Ana Jatobá e os filhos dormindo, o som do outro carro abaixar. Notem que, como eu adotei como critério arredondar os tempos para facilitar os gráficos, se considerar o tempo real em segundos exatos em todos os eventos anteriores, poderia ser que o tempo de 10 minutos coincidiria justamente no momento em que Alexandre entraria no carro ou estava chegando perto dele. Ou seja, na soma da primeira etapa, feita pelos peritos do trajeto de Alexandre Nardoni, de 7 minutos e meio, mais parte do segundo trajeto até o carro, no tempo dos 10 minutos, ou ele estava entrando no carro, ou já estava dentro dele. De qualquer maneira, isto indica o seguinte: tanto Alexandre Nardoni quanto Ana Jatobá acertaram em suas estimativas. No tempo de 10 minutos que estimaram realmente pela cronometragem que fizeram os peritos, ele havia voltado do apartamento e estava na garagem, ou entrando no carro ou já dentro dele. É mais um fator que se encaixa perfeitamente na versão de Alexandre Nardoni e Ana Jatobá. Eles acertaram na estimativa que fizeram dos 10 minutos que ele levou para levar Isabela até seu quarto e voltar. Como é que está dando tudo certo? Com bastante lógica, encaixando-se perfeitamente a versão deles na cronometragem feita pelos peritos. Será isto também mais uma coincidência? Ou será a lógica de um acontecimento real? E se no tempo dos 10 minutos em que Alexandre Nardoni entrou no carro, ficou esperando o som do outro carro abaixar, não teria como eles chegarem a um apartamento no momento em que Isabela caiu, como veremos neste gráfico. A partir dos 10 minutos em que Alexandre chegou ao carro, até a queda estimada pelos peritos, seriam 3 minutos e 19 segundos. Seria impossível com esse pouquíssimo tempo, mesmo que fossem para o apartamento nesse instante, eles chegarem lá, ter toda aquela discussão, mais agressão a Isabela e depois jogarem-na pela janela. E conforme se vê no gráfico, na hora em que Isabela caiu, após saírem do carro, estavam a caminho do elevador. Não restam dúvidas de que o tempo, estimado pelo casal Nardoni, está totalmente coerente com a cronometragem feita pelos peritos. Ou será que alguém tem alguma dúvida? Houve um equívoco, no entanto, de Alexandre Nardoni, sobre o tempo que disse de ida e de volta, saindo do apartamento, para ajudar a esposa com os 2 filhos. Só que, quando chegou para prestar seu segundo depoimento à polícia, no último dia 18, Nardoni não sabia que os investigadores estavam de posse dessa informação, fornecida pela central de operações a qual o rastreador está conectado. Ao ser inteirado, tentou mudar um dado que constava no seu primeiro depoimento, prestado logo após a morte de Isabela, e que o comprometia de que a filha havia ficado sozinha no apartamento apenas por 4 minutos, tempo exíguo demais para que um suposto invasor que a defesa alega existir asfixiasse a menina, cortasse a rede de proteção da janela, atirasse Isabela pelo buraco e saísse do apartamento sem deixar vestígios. Nesse segundo depoimento, ao ajeitar a versão, Nardoni afirmou que Isabela teria ficado sozinha por 19 minutos e não mais 4.
Ocorre que isso também é impossível, já que entre o horário da chegada da família, revelado pelo rastreador, 23 horas e 36 minutos, e o instante em que um vizinho telefonou para o resgate depois de ser avisado da queda de Isabela, 23 horas e 49 minutos, passaram-se apenas 13 minutos. Ao ser informado pela polícia de que a conta não fechava, Nardoni tentou novamente retificar a informação. Saiu da delegacia ainda mais suspeito do que quando entrou. Se vê, na forma como o repórter escreveu a reportagem, a tendência a favor da polícia. Nota-se que Alexandre Nardoni se atrapalhou todo quando estimou os tempos, no segundo depoimento dado à polícia. Isto se deu diante da pressão dos policiais, de que o tempo para sua versão não batia com o tempo dos acontecimentos até a ligação ao resgate. Como ele havia estimado em 10 minutos no primeiro depoimento, então mentalmente ele calculou em 4 minutos, para ficar próximo dos 13 minutos informados pela polícia. Realmente ele estava totalmente equivocado com o tempo que estimou em 4 minutos, pois conforme Realmente, ele estava totalmente equivocado com o tempo estimado de 4 minutos, pois conforme a cronometragem feita pelos peritos, o tempo é de 8 minutos e meio, mais do que o dobro, portanto, do que ele estimou. Porque ele se equivocou? Imagine-se na situação dele, agora como suspeito pela morte de sua própria filha. Com a pressão dos policiais, no momento, o medo, o estresse, faz com que a pessoa não raciocine direito. E para ficar de acordo com o tempo fornecido pela polícia, então instintivamente ele ajeitou os tempos. No apavoramento em que se encontrava, de cabeça quente, a pressão dos policiais, Alexandre Nardoni não percebeu que o tempo dele era outro, e não este que vai até a ligação ao resgate, de pouco mais de 13 minutos. O tempo dele, na verdade, era aquele estimado pelos peritos, que foi de aproximadamente 16 minutos que levou, a partir do desligamento do carro dele na garagem até a ligação ao socorro a Isabela, feita pelo síndico. Quando ele chegou, haviam-se passado pouco mais de 2 minutos após a ligação ao resgate. É evidente que dificilmente ele acertaria com precisão em suas estimativas, ainda mais com a pressão dos policiais, o medo e o estresse provocado pelos últimos acontecimentos. Todas estas coisas induziram-no ao erro, interpretado pela polícia como contradições. Somente a cronometragem, na simulação feita pelos peritos, é que se pôde chegar ao tempo real dos acontecimentos. Vejamos como fica o horário da ligação feita pela madrasta, Ana Carolina Jatobá, para a mãe de Isabela, Ana Carolina de Oliveira, no gráfico da versão deles na linha do tempo. Ana Jatobá ligou para a mãe de Isabela, às 23 horas e 55 minutos, para comunicar a queda de Isabela, segundo o depoimento de Ana Carolina de Oliveira. Conforme a relação dos telefonemas daquela noite, o horário correto da ligação foi às 23 horas, 55 minutos e 10 segundos. Vendo este horário na escala do tempo real e seguindo a guia de alinhamento até a escala cronométrica, vai dar em 18 minutos e 59 segundos. Considerando que os peritos cronometraram o tempo de todo o trajeto dos Nardoni em 16 minutos, acrescentando aí uns 30 segundos até entrarem e descobrirem Isabela, então o intervalo de tempo do momento da descoberta da queda dela até a ligação de Ana Jatobá para a mãe da menina é de aproximadamente 2 minutos e 20 segundos. Este tempo de aproximadamente 2 minutos e 20 segundos está coerente com o tempo que teria a madrasta para comunicar o acontecimento para a mãe da menina, após a ligação ao sogro. Também é coincidência este intervalo de pouco tempo entre a descoberta da queda da menina até a comunicação da tragédia para a mãe dela, feita pela madrasta? É coincidência a cronometragem feita pelos peritos de todo o percurso dos Nardoni, na ligação da madrasta às 23 horas, 55 minutos e 10 segundos,
na escala do tempo real, que vai dar na escala cronométrica do tempo em 18 minutos e 59 segundos, a partir dos 16 minutos da cronometragem deles, até a ligação da madrasta para a mãe da menina estar tão próximo do tempo dos 19 minutos, do momento do desligamento do carro até a ligação feita pela madrasta para a mãe da menina. Fazendo uma comparação com a versão da polícia, que conforme se vê, o tempo a partir da queda da menina, momento em que, segundo a polícia, concluíram o ato criminoso, às 23 horas, 49 minutos e 19 segundos, até a ligação da madrasta para a mãe dela, o tempo é de 5 minutos e 51 segundos, quase 6 minutos. É mais do que o dobro da versão do casal, de 2 minutos e 20 segundos, quando perceberam Isabela caída no jardim e depois avisaram a mãe. Comparando esses tempos, nestas circunstâncias de ter que avisar uma mãe do que aconteceu com sua filha, qual deles é o mais adequado? O tempo da versão do casal Nardoni, de pouco mais de 2 minutos, ou o tempo da versão da polícia, de quase 6 minutos? Não é aquele que é o tempo mais rápido possível? Em qual versão vocês acham que há coerência? No tempo da versão do casal Nardoni, dentro da cronometragem feita pelos peritos? Ou no tempo da versão da polícia e do promotor? No próximo vídeo, analisarei o tempo fornecido pelo Sr. Lúcio, que vai do grito da menina até a sua queda. Este tempo é importantíssimo para esclarecer muitas coisas. Imperdível!